Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, do Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, curso de Antropologia Teológica da Mater Ecclesiae. Esta obra Agui. Mais um volume, o nono, da coleção de apostilas de teologia, um total de 24, que nosso estimado Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, legou à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e, particularmente, às escolas de fé e catequese Mater Ecclesiae e Luz e Vida. É agora reeditado em formato de livro com algumas pequenas atualizações. Trata-se da apostila de Antropologia Teológica. Tal curso, chamado nos currículos de algumas faculdades de Teologia de Criação e Pecado, trata de 3 temas fundamentais: a criação do mundo, do homem e o pecado original. Este curso em particular traz um acréscimo, alguns capítulos dedicados à angelologia. Não sei se está errado aqui. Fazemos votos de que tal volume possa servir aos nossos cursistas e a todos que quiserem aprofundar o mistério da fé à luz da Escritura, da tradição e do magistério. Particularmente desejamos que seja uma ocasião oportuna para se refletir e aprofundar o mistério do homem, apresentado pelo Concílio Vaticano II como um mistério que só se esclarece à luz do mistério do próprio Cristo. Na realidade, o mistério do homem só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime, segundo a Gaudium et Spes, sobre a Igreja no Mundo Atual, número 22. Vamos à obra em si, a sua introdução pelo Fábio da Silveira, a apresentação do Dom Estevão, temos o índice da criação, capítulo 1, o Hexaemeron, do Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 ao 2, capítulo 3. Vamos lá então. Com grande júbilo estamos trazendo a público mais um dos nossos cursos, agora transformado em livro, o curso de Antropologia Teológica, elaborado originalmente por Dom Estevão Tavares Bittencourt, da USB, da Ordem de São Bento, em 1997, agora revisado e atualizado muito gentilmente, em alguns breves pormenores, pelo reverendo diácono Wagner Augusto Moraes dos Santos, mestrando em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e que ministrou este curso durante o primeiro semestre deste ano, de 2017, no Núcleo Glória das Escolas de Fé e Catequese Mater Ecclesiae e Luz e Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Todos os cursos, antes de serem impressos neste novo formato, estão sendo revistos por teólogos capazes de detectar se algum detalhe precisa ser atualizado, algum novo documento do magistério citado e ainda se a bibliografia pode ser atualizada. Nosso estimado diácono, já citado acima, acrescentou algumas breves atualizações no capítulo 8, 13, 28 e 34. Esperamos que o rico material aqui apresentado possa ser de grande valia, não somente para nossos cursistas e alunos dos cursos presenciais das escolas de fé, mas também para todos aqueles que desejarem aprofundar seus conhecimentos teológicos, tendo por base a Escritura, a tradição e o magistério. Pedimos que neste ano mariano, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda por todos nós e, particularmente, pelas nossas escolas de fé, a fim de que possamos, fiéis como ela o foi, ao projeto do Pai, continuar seguindo em frente nessa obra de evangelização que é o ensino da Sagrada Teologia. Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2017, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, o Padre Fábio da Silveira Siqueira, vice-diretor. Essa apresentação do Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Caro cursista, você está recebendo um curso dividido em 4 partes. Primeiro, a criação do mundo. Segundo, a criação do homem. Terceiro, o pecado dos primeiros pais. E quarto, os anjos. Antropologia teológica. Poderíamos também distribuí-lo em 2 partes, criação e pecado, com um apêndice sobre os anjos. Estes vêm considerados logo após os temas anteriores, na medida em que são criaturas inteligentes que foram afetadas pelo pecado. A temática da criação é, hoje em dia, trazida à tona pelas descobertas do macro e do microcosmos. Quanto mais o homem penetra o reino da matéria, tanto mais percebe a ordem e a harmonia que regem este mundo, dando testemunho de uma inteligência e um poder transcendentais. É, pois, cada vez mais necessário que a fé se associe às ciências naturais para oferecer ao pensador uma cosmovisão completa e satisfatória.
Neste contexto, o homem aparece como imagem e semelhança de Deus, tem uma tarefa a cumprir neste mundo, procurando levar a termo a obra do Criador. Ao mesmo tempo, é dotado de aspirações que ultrapassam o mundo visível, feito pelo infinito e para o infinito. Só repousa no infinito. O mistério de Deus se espelha no mistério do homem. O pecado é uma das expressões da misteriosidade da pessoa humana. Chamada ao bem absoluto, ela pode preferir o bem relativo e ilimitado das criaturas, cometendo pecado. Este não só se volta contra a glória do Criador, mas fere também o pecador, desfigurando. Este fato, porém, não deve ser estudado independentemente da obra da recriação efetuada por Jesus Cristo, o novo Adão, e é aprofundada no curso de Cristologia da nossa escola. A temática do pecado se prende à primeira página da Bíblia, onde é abordada em estilo rico de imagens. Faz-se importante levar em conta exato o significado do texto sagrado no que diz respeito tanto ao pecado quanto à própria criação do homem. Finalmente, os anjos se apresentam como criaturas ontologicamente mais perfeitas do que o homem. São espíritos sem corpo, ao passo que o homem é uma alma espiritual em corpo material. A devoção popular tem dado grande ênfase à realidade dos anjos, confundindo-os com entidades afro-brasileiras ou esotéricas. Uma corrente oposta nega a existência dos anjos. A verdade é que a parapsicologia explica naturalmente muitos fenômenos outrora atribuídos a anjos bons e aos demônios. Todavia, ela não pode negar a realidade e a ação dos anjos. Caro cursista, o estudo dos tratados teológicos não é obra meramente acadêmica. Interpela a fé e o coração, despertando no estudioso mais intenso amor ao Deus que criou porque quis dar às criaturas racionais o consórcio de sua vida. Bons estudos, disponha da equipe de trabalho dessa escola Mater Ecclesiae, Domingo de Cristo Rei, 23 de novembro de 1997, Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Então, um índice aqui, né? Falando das várias partes, a bibliografia. Parte 1, a criação. Capítulo 1, o Hexaemeron. Né? Do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3. Ver o curso bíblico Mater Ecclesiae, capítulos 40 a 43, o autor costumava se dividir os capítulos 1 e 3 da seguinte forma. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a capítulo 2, versículo 4. Primeiro relata a criação, e Gênesis, capítulo 2, versículo 4b, a capítulo 3, versículo 24. Segundo relato da criação e relato da queda original. Isso acontecia porque o primeiro relato da criação é pertencente à tradição sacerdotal, P, né? E esta utiliza uma expressão estereotipada que se repete 11 vezes no livro do Gênesis e que serve, na opinião de alguns autores, para estruturar o livro. Trata-se da expressão que traduz em português por essa é a história. Em hebraico, Ele Toledo. Ele Toledo. Essa expressão encontra-se no início de Gênesis capítulo 2, versículo 4. Por isso, acreditava-se que o primeiro relato da criação terminava não em Gênesis capítulo 2, versículo 3, mas sim em Gênesis capítulo 2, versículo 4a. Contudo, nos outros 10 lugares onde essa mesma expressão aparece, ela nunca encerra um relato, mas sempre abre, introduz, seja uma lista genealógica, em 5, capítulo 5, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, capítulo 25, versículo 12, capítulo 36, versículos 1 e 9, seja uma sequência narrativa, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4, 6, capítulo 6, versículo 9, capítulo 11, versículos 27, capítulo 25, versículo 19, capítulo 37, versículo 2. Por isso, mesmo compreendendo-se que o primeiro relato da criação é de tradição sacerdotal e o segundo não, costuma-se dividir os 3 primeiros capítulos do Gênesis em 2 partes. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 3 é o primeiro relato da criação. E Gênesis capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 24, o segundo relato da criação em 2 partes. Gênesis capítulo 4 até no capítulo 2, versículos 4 a 25, o segundo relato da criação, e Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 24, a queda original. Então, para conferir, Gênesis, né, introdução, tradução e comentário ao Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, né, que são os livros mitológicos. A partir do 12 começa o que é chamado de livros históricos.
Várias vezes os autores do Antigo Testamento aludem à criação. Fazem-no em linguagem simples, não raro simbolista, da qual se podem depreender alguns traços válidos para se tecer a noção de criação e correlatos na Sagrada Escritura. Consideremos os textos de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3, e capítulo 2, versículo 4, a capítulo 3, versículo 24, né? Supomos aqui a noção de que Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3 consta de dois relatos das origens. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3 e capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 3, versículo 24. O primeiro é tido como pertencente à tradição sacerdotal P, o segundo é mais antigo e pertencente a uma outra tradição e não traz somente o relato da criação, no capítulo 2, versículos 4 a 25, como também a transgressão dos primeiros pais e a origem do mal, no capítulo 3, versículos de 1 a 24. Sendo de épocas e mãos distintas, os dois textos hão de ser estudados independentemente um do outro. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 1.194 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de conteúdo do outro passam por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, se compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, até a próxima.